Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Consegue me ouvir direitinho? Tudo tranquilo aí? Espero que sim, né? Tivemos uma dificuldadezinha, mas já conseguimos resolver. Acho que sim, né? Tá ok, não? Som, né? Tá jóia. Isso. Vamos em frente, né? Vamos estudar. Se as dificuldades são grandes, a nossa vontade tem que ser maior, né? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração, para que o nosso Mestre querido possa fazer morada em nosso interior e possamos todos comungarmos deste momento de paz, deste momento de luz, nesse momento de reflexão, de elevação dos nossos sentimentos e pensamentos. Senhor Jesus, abençoa o nosso estudo, que todos nós possamos aproveitar estes momentos para angariarmos o máximo de luz, para angariarmos o máximo de conhecimento, de amor, de esperança, de fé, de paz, de luz em nossa alma e em torno de nós. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão próximos a nós neste momento, encarnados ou desencarnados, estão ligados a nós. Todos que estão precisando de ajuda, que tu sabes sobre cada um deles, que possam ser abençoados, os nomes que estão sendo colocados na área de texto, e todos aqueles que estão nos nossos pensamentos, constituindo objeto de preocupação, de desejo de melhora, de resolução. Que seja feita a tua vontade, Senhor, acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando. Nós estamos todos os dias aqui, né, na internet, né, fazendo os estudos aqui com vocês. De segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. Hoje a gente está começando atrasado porque tivemos um problema com o som, mas deu certo. E de quarta-feira às 9 horas da manhã, tá? Então, hoje nós temos o estudo do livro Missionários da Luz, 35º dia de estudo, né? O livro de André Luiz e a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Só lembrando, pessoal, que quem quiser participar do nosso grupo, do WhatsApp, quiser receber os links, quem não recebe normalmente Tem gente que fica sem participar meses aqui. Às vezes as pessoas me falam, já fiquei meses sem participar, porque eu não recebia mais as notificações no Facebook. Então entra através dessa imagem aqui, você digitaliza no celular, e aí vai cair direto ali no nosso grupo do WhatsApp, um grupo só de links, a gente não fica colocando coisas toda hora, né? Não é de conversação, é só dos links ao vivo, né? Ou do material gravado, né? Então quem quiser entrar, pode entrar utilizando isso aqui, pode fazer parte, e aí vai receber sempre os links dos estudos, tá? Algum aviso que a gente tenha que dar, tá bom? Certinho? Então vamos lá, né? Vamos dar sequência então ao estudo de hoje. Depois, se quiserem pegar a imagem, né? Vai ficar no material gravado, né? É só vocês voltarem aí o conteúdo, né? Então hoje, pessoal, capítulo 9, nós estamos começando, que é o capítulo Mediunidade e Fenômeno. Um capítulo bem importante ainda, né? Então, o André Luiz, ele está com o mentor Alexandre, né? Que nesse livro é o Alexandre que está cuidando do André Luiz, que está orientando, ensinando a ele, né?
E o Alexandre, na madrugada, por volta das 2 horas da madrugada, ele vai começar agora a fazer uma palestra, uma conversação com o pessoal que costuma assistir as palestras dele à noite. Ele tem um grupo que ele vai orientando toda noite. Um grupo de encarnados, né? Embora também participarão vários desencarnados, né? Também participarão vários espíritos que estão ali para aprender, porque admiram o trabalho do Alexandre. Ele é um mestre, né? Importante ali para os espíritos e eles vão participar nessa palestra que tem como título Mediunidade e Fenômeno, tá? Então vamos lá. Era considerável o número de amigos encarnados provisoriamente libertos do corpo físico através do sono, que se congregavam no vasto salão, né? Que era um local aqui da matéria, né? A gente viu que era como se fosse um ambiente doméstico, mas devia ter uma dependência lá razoavelmente grande, né? Pelo jeito, e que servia para os espíritos amigos, né? Era um local onde provavelmente se cuidava do ambiente, né? Então, era considerável o número de espíritos que estava ali, né? O André Luiz percebeu. De encarnados, né? Libertos do corpo físico. Em primeiro lugar, junto da mesa diretora, onde Alexandre assumiu a chefia, instalaram-se os alunos diretos e permanentes do generoso e sábio instrutor. Distribuíam-se os demais em turmas sucessivas de segundo plano. Então, o que o André Luiz percebeu, né? Que junto à mesa, mais próximo ali da mesa diretora, né, dos trabalhos da noite ali, ficavam os alunos diretos e permanentes do Alexandre. Aqueles que normalmente estavam mais ligados ao trabalho dele, mais constantemente ali, os cadastrados ali, né? Aqueles que tinham a ficha lá nos estudos tinha inscrição lá no estudo do Alexandre, né? E os demais distribuíam-se em turmas sucessivas de segundo plano, né? Eles estavam ali um segundo plano ali no salão, né? Não tão próximos ali do Alexandre, tá? Era uma distinção, certamente, que ele fazia por mérito das pessoas que sempre, ele privilegia as pessoas que sempre estavam ali junto com ele, que estavam, né, mais familiarizadas com o trabalho, mais familiarizadas com os métodos dele, o que nós vemos como normal, né? Sim, é ao vivo, Sirlei. A gente atrasou, né? E hoje vamos um pouquinho mais longe aí. Certo? Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas. Quem puder nos ajudar, pessoal, compartilhando, né, curtindo, compartilhando nos grupos, na sua própria página, né? Quem puder compartilhar, porque muitas pessoas devem ter ficado aí meio perdidas porque não acharam o estudo. Muitas vezes não estão no grupo no WhatsApp lá. Então, quem puder compartilhar ou chamar, né, marcar aqueles que vocês percebem que não estão presentes aí, isso ajuda bastante a gente, tá? Para que o pessoal possa assistir com a gente aqui. Quem não assistir agora, vai assistir depois também, né? Não tem problema, tá bom? Mas se vocês puderem ajudar, tá? Para que o pessoal não perca, né, a oportunidade, o pessoal gosta, tá? Então vamos lá, né? Calculei a assistência de companheiros nessas condições em pouco mais de 100 pessoas, aproximadamente, exceção dos desencarnados, que acorriam até ali em mais vasta expressão. Quer dizer, encarnados tinha umas 100 pessoas, mais ou menos. Desencarnados tinha mais gente. Então tinha mais gente desencarnado que encarnado aqui.
mas todos numa condição de aprendizes, todos na condição de quem vai lá para estudar, né? Não é um trabalho público de atendimento aos necessitados, não. São necessitados, todos nós somos, de conhecimentos, né? Então, todos estão ali com possibilidades de aprendizado, né? É um grupo mais seleto, vamos dizer assim. Além do grupo do irmão Francisco, que trouxeram os tutelados, outras associações da mesma natureza compareciam com seus pupilos, interessados em novas instruções. A gente viu o grupo do irmão Francisco, né, que é um grupo de atendimento a doentes, que pediu para o Alexandre para trazer alguns encarnados que eles gostariam que participasse, né? Aí o Alexandre concordou, tal. E outros grupos também do mesmo tipo do irmão Francisco também levavam espíritos fora do corpo, né? Pessoas que estavam dormindo, né? E aí a gente lembra da importância. É o grupo do Alexandre, é nós, né, João Franco? É outro Alexandre, viu? É outros 500, viu? Que o negócio é outro. Ai, aqui é a escola do professor Raimundo. Então vamos lá, né? Observei, porém, uma particularidade. Somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagações, não em sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Então, o que que acontecia aqui, né? O André Luiz percebeu um detalhe, uma particularidade. Somente o pessoal cadastrado lá, somente o pessoal comprometido com Alexandre, né? Esse instrutor, todas as noites, participando e tal, podiam colocar as suas dúvidas antes da palestra, podiam fazer pedidos, oh, você podia falar sobre tal coisa, né? Indagações que a pessoa tinha, tá? Não em sentido verbal na hora da palestra, mas através de consultas previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Era aqui a metodologia que eles usavam, né? Uma forma de distinção, como eu falei, por questão de mérito, né? E por familiaridade, para não dar margem para pessoas que surjam sem conhecer os processos lá, sem conhecer da metodologia, e muitas vezes trazerem questões de uma forma que não seja o modo como se faça ali normalmente, né? Então, para evitar inconvenientes, nem todos estão ali afeiçoados a Alexandre, né? Porque tinham pessoas novas ali. Então, para evitar situações que fosse perder tempo em questões paralelas, outras, né? Às vezes uma ou outra pessoa mais indisciplinada. Então, somente aqueles mais próximos que já estavam habituados ao Alexandre que podiam trazer essas indagações, né? Os espíritos prezam muito o bom aproveitamento dos estudos, o excelente aproveitamento do tempo, tá? Os espíritos prezam muito por isso, né? Um excelente aproveitamento do tempo. Eles não gostam de produzir reuniões que não sejam produtivas, né? Que não sejam bem realizadas, né? No sentido de aproveitamento do tempo, tá? Atendendo-me à curiosidade, Sertório, que se mantinha a meu lado, explicou atencioso. Há muitas escolas deste gênero para os encarnados que se dispõem a aproveitar os momentos de sono físico. Estão vendo? Tem muitas histórias, ou muitas escolas como essa do Alexandre. Muitos grupos de aprendizado, né? Conforme... Oi, pessoal, tá tudo ok aí? Aqui não travou, para mim não travou não, tá? Dá um ok, pessoal, que não travou, porque deve ter sido uma região específica
Dá um okzinho, ó, para mim não travou, para mim não travou, tá? Para o pessoal saber que é algo local, tá? Escreve assim, não travou, tá normal, tá? Pode escrever para o pessoal saber que é uma situação local, né? Não é uma situação geral, não, tá? Obrigado aí, pessoal. Pode escrever, ó, não travou, tá? Tá normal, certo? Ok, pessoal? Então você vê, tem muitas escolas desse gênero aqui, né? Nós podemos aproveitar, né? É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor caiba o direito de interrogar. Como vemos, não há particularismo. Não é uma questão de preconceito ou de particularismos, né? Mas é uma questão de afinidade ali de um grupo, produtividade e aproveitamento do tempo, né? Então, os espíritos são muito ciosos disso, né? Ok, pessoal, obrigado. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direito os outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Pode ser que não pertence a esse núcleo do Alexandre, mas está acostumado a participar no núcleo de um outro espírito. Então, nesse núcleo do outro espírito, ele tem também certas distinções, certos direitos que neste a pessoa não tem, né? Então é normal, né, que seja assim. Satisfeito pelo esclarecimento, indaguei. Qual o tema de hoje? Há programa pré-estabelecido? Há sempre plano organizado para o trabalho, respondeu o Sertório, né? Contudo, os temas são improvisados por Alexandre depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais, né? Então, aquilo que a gente estava falando, né? Então, ele recebe as indagações, os pedidos, as dúvidas das pessoas, né? O que elas estão necessitando mais, aí ele improvisa lá, ele prepara alguma coisa, né? Mas aqui falou que os temas são improvisados por Alexandre, né? É baseado na necessidade dos estudantes dele, né? Para que tenha uma função para as pessoas, né? Ok? O orientador examina atentamente as questões suscitadas pela maioria e fornece instruções de modo a satisfazer igualmente aos assuntos com minoria de interessados, né? Quer dizer, ele faz isso para atingir um certo grupo de pessoas, mas também fala para a maioria, né? Para satisfazer também o grupo como um todo, né? Mas aí ele tem uma ideia de qual é a necessidade geral, tá? E poderá informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes nesta noite? Creio que se refere à mediunidade e ao fenômeno em geral, o Sertório falou, né? Em seguida, o companheiro, por especial gentileza, convidou-me a integrar na Assembleia a equipe dos auxiliares do devotado instrutor, que tomara a tribuna iniciando os serviços educativos. O André Luiz foi lá no meio do pessoal que era mais próximo do Alexandre, né? É interessante a gente anotar, né, que o André Luiz, a gente percebe nos livros dele que conforme ele foi escrevendo através do Chico Xavier, conforme os livros foram ganhando notoriedade, não só no plano material, mas também no plano espiritual, né? Porque eles vão repercutindo no plano material, mas também vai correndo a notícia e as pessoas vão sabendo e vão se beneficiando também no plano espiritual. Porque os livros do Chico tiveram um alcance maravilhoso, né? Tanto aqui quanto lá. Então a gente percebe que conforme o tempo foi passando, os espíritos iam conduzindo André Luiz para determinado instrutor, para determinado contexto, para que ele pudesse desenvolver o próximo livro, vamos dizer assim, né?
com as informações daquele instrutor e daquele contexto, para que nós tivéssemos como resultado final aí essas obras que nós temos. Porque ele se transformou num grande repórter da vida espiritual. Embora fosse médico, né? Ele não era jornalista, mas ele se transformou no grande informador, grande informante para nós aqui na matéria a respeito da vida no plano espiritual e da relação, né, entre a matéria e o plano espiritual. Maravilhoso isso, né? Assim, algo. O trabalho dele é extraordinário, né? Eu considero o trabalho do André Luiz dos que a gente tem de mais precioso no Espiritismo, né? Certo? Mais do que em outras ocasiões, realçava-se-lhe a figura veneranda e imponente do Alexandre, irradiando a luz que lhe era própria. Né? Você viu já a admiração do André Luiz, né, pelo Alexandre. Mais do que em outras ocasiões, realçava-lhe a figura veneranda e imponente. Né? Você vê que é no espírito ali que ele era imponente, né? Era uma figura que chamava a atenção, né? Alexandre dominava a reunião de trabalhadores e estudantes não pelo magnetismo absorvente dos oradores apaixonados, mas pela bondade simples e pela superioridade sem afetação. Que interessante, né? Porque alguns oradores, assim, eles dominam a plateia, dominam o ambiente, né? Pelo seu magnetismo absorvente, né? Os oradores apaixonados, vibrantes, né? Mas o Alexandre era diferente, né? Ele dominava pela bondade simples e pela superioridade sem afetação, né? Devia ser uma pessoa muito humilde, humilde no trato, né? Um espírito de grande condição, mas sem demonstrações de superioridade, sem afetação, sem áreas de, né? Áreas professorais, vamos dizer assim, né? Certo? Ok, pessoal. Talvez sem aquela formalidade toda, né? Às vezes. Todas as atenções centralizadas nele, começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Né? Começou a prece dessa forma, né? Rogando a Jesus, né? O dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Porque na verdade a gente precisa disso, né? A gente troca, né? A gente troca pensamentos, energias. E nós precisamos, né? Quem faz estudos assim, a gente precisa estabelecer essa sintonia, né? Tanto para que a gente se faça compreendido e para que a gente compreenda também o que vocês esperam de nós, né? Isso é importante. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Né? Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Era que nem o Chico, né? Alexandre aqui era que nem o Chico, né? Quanto mais ele impessoalizava-se, né? Quanto mais ele falava que era apenas um instrumento da vontade divina, um mero instrumento, né? Mais ele. Porque é normal, porque quanto mais a gente fizer isso mesmo, né? Mais a gente se sintoniza através da humildade, né? Espontânea, através do amor, da bondade. Mas cada um de nós se sintoniza com Deus e acaba expressando a bondade divina, né? Então, isso acontecia com Alexandre aqui, né?
certo? Né? O Chico era assim, né? Quanto mais ele se apequenava, mais ele crescia aos olhos das pessoas, né? Fim da oração comovedora, começou a falar dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica, né? O som tá ok, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho? Tá tudo tranquilo aí, né? O som tá funcionando bem, né? Então, os pedidos de orientação mediúnica, porque é um questionamento de muita gente, né? Muitas pessoas têm necessidade, né? Porque tem conflitos nessa área mediúnica, né? Em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psíquico-fisiológica. Então, são estudantes do espiritualismo, estudantes do espiritismo, estudantes da mediunidade, almejantes a trabalhos mediúnicos ou frequentadores de trabalhos mediúnicos, no serviço de espiritualização do planeta, de propagação das verdades espíritas, né? Mas surgem dificuldades que se apresentam para todos nós neste campo. Dúvidas, receios, inseguranças, fragilidades, né? É normal, né? A Jerusa, pensei que não teria estudo hoje. Eu também pensei, viu, Jerusa? Cheguei a pensar também, viu? Eu tive que reinstalar aqui um monte de coisa, mas acabou dando certo, né? Graças a Deus. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Né? Então, Alexandre começou dessa forma, né? Vocês querem realizações generosas nos domínios da revelação superior, né? Quem que não quer, né? Nesse campo espiritual, quem que não quer receber revelações superiores, informações dos espíritos, obras, comunicações, psicografias, né? Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes, né? Todos nós que vamos adentrando esses estudos, de certo modo, lógico que depende de pessoa para pessoa, mas de certo modo a gente acaba almejando, sonhando com realizações sublimes nesse campo. Principalmente quem se afeiçoa à questão mediúnica, quem percebe a importância da questão mediúnica, né? Mas ele diz, entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. E aqui, pessoal, já vai um primeiro alerta. Não que nós não devemos desejar, mas nós devemos perceber que tem coisas mais básicas que nós precisamos conquistar. Antes de almejarmos grandes coisas, né, nós devemos corrigir certas atitudes nossas na nossa vida, no nosso íntimo, até para tornar viável no futuro alcançarmos coisas maiores, né? Não é um problema a gente querer, o problema é a gente querer precipitar certas coisas, né? Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios, né? Como a gente querer a árvore dando frutos e, né, desprezando as sementes? As sementes, aí no caso, são as pequeninas oportunidades de atendermos aos nossos deveres mais perto de nós, mais urgentes, né? Como queremos grandes realizações sem base, né? Os pequeninos deveres que estão ao nosso alcance,
Eles vão criando as bases para as legítimas realizações do futuro, não é? Certo? Então, o problema não é a gente querer, mas é querer fazer às vezes sem base, né? Então, precisamos estruturar as bases. Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações. De modo algum poderia significar a realização espiritual propriamente dita, né? Então a nossa fé, pessoal, ela tem que ser muito mais consubstancializada, concretizada através de atitudes positivas, construtivas no nosso dia a dia. Ela não é um amontoado de promessas brilhantes. Ah, eu tenho fé porque eu confio nas promessas, né? Ok, as promessas que Jesus fez, que os Espíritos nos trouxeram, as informações são todas maravilhosas, né? Mas só o fato da gente acreditar nas promessas não é toda a realização. Os Espíritos esperam que nós acreditemos em nós também e que nós façamos no dia a dia aquilo que nos cabe fazer, na preparação das nossas condições. E também o conjunto das ansiedades angustiosas que pode nos possuir o coração. Ai, eu gostaria tanto de ajudar as creches, os asilos, as casas espíritas, as criancinhas, né? Mas só fica na ansiedade angustiosa, né? Vamos dizer assim, né? A gente só fica na angústia, né? Só fica na ansiedade angustiosa, não vai para, não parte para a ação, não parte para a concretização real. E nesse caso, as palavras de Tiago, né, falando que a fé sem obras é morta, né? Faz todo sentido, né? Vocês entendem? Então, só o fato da gente acreditar nas promessas, né, que são legítimas, e a gente cultivar ansiedades angustiosas não representa a concretização completa, né? A obra completa, né? Entendeu? Certo, pessoal. A Ana Cláudia colocou, mas fica só no gostaria, né? Exatamente, esse é o problema, né? A gente deve querer, não, eu quero tanto ajudar, ok, ótimo que você quer, né? Então vamos lá, quando vai começar? Que dia? Deixa eu anotar aqui, que dia, que hora que você vai começar, né? Onde? Então é o que a gente precisa entender, né? De passarmos para as nossas mãos, de realizarmos mesmo, né? Concretizarmos, né? A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno, né? As nossas ansiedades angustiosas. Ai, sofro tanto quando eu vejo tal coisa. Mas também só fica nesse sofrimento improdutivo, entendeu? Ao invés da gente edificar o reino interior através de cultivo, né, do que a gente tem das técnicas de espiritualização, da caridade, né, das ações enobrecidas, do trabalho persistente, do compromisso no trabalho persistente e sereno. Então, essa é a edificação do reino interior. Essa é a edificação do reino interior, né? Então, é aquele trabalho, aquele gota a gota, mas que é contínuo e progressivo, né? É constante, né? Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva, né? Não será através de palavras, somente ao preço de palavras. Por isso que o Alexandre falou, né, que ele, quando estava saindo do centro lá, falou: André, eu já ouvi essas promessas aqui diversas vezes, né?
Uma vez por mês, pelo menos, eu ouço retornar essas promessas do grupo aqui. Ah, que nós devemos trabalhar, que o espiritismo é maravilhoso, que o espiritismo é isso, é aquilo, né? E aí o Alexandre falou para o André, né? O André ficou impressionadíssimo, né, com as promessas do grupo, então. O Alexandre falou assim, André, uma vez por mês, pelo menos, eu ouço o renovar dessas promessas aí. O problema é que só fica nas promessas. Ai, ai. Não é? Ok, pessoal. Então, é preciso ser profundo, né? É preciso uma adesão mais profunda, é preciso um compromisso mais profundo com as obras do bem. Senão a gente fica só nas palavras, só no, né, no gostaria, né, e não sai disso, né? Então não é só a preço de palavras que a gente vai erguer dos templos da fé viva, né? É através do envolvimento, do comprometimento, da participação, do suor que a gente invista, do tempo que a gente deixa de gastar com outras coisas para gastar nas obras do bem. É o trabalho de renúncia de certas coisas para que a gente obtenha os benefícios que a gente obtém nas obras do bem e o benefício que a gente gera para os outros também, né? Como acontece a comezinho serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Então, nitidamente, o Alexandre está comparando a nossa edificação, né, interior como uma edificação de um edifício, uma edificação de uma casa, de uma obra, né? Então, como ele falou assim, ó, como a gente usa nos comezinhos serviços de natureza terrestre, né? Então, uma obra, uma casa. A gente tem que escolher o material, a gente vai se esforçar para comprar o material, a gente vai planejar lá, né, o desenho da obra, né? Tem a aplicação necessária, né, os trabalhadores, aí no caso somos nós mesmos, né? A aplicação, a construção, o exercício de nós mesmos, né? A experimentação de solidez. Então a gente passa por provas que vão experimentando se a gente está sólido mesmo ou não. Demonstrações de equilíbrio, né? Ver se a coisa ficou bem construída ali no prumo, né? Se não está ali meio torto, né? Meio desequilibrado, né? Firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Então nós somos essa obra em construção. Nós somos o autor da nossa vida, o autor, né? Deus nos criou, mas nos deu a condição, o livre-arbítrio, as faculdades, né? Intelectuais, sentimentais, para que nós fôssemos o construtor das nossas vidas. Nós somos a obra e somos o autor da nossa própria vida, certo? Então, nessa edificação de nós mesmos, né? Nós somos o autor e nós é que fazemos tudo isso aí. Nós é que planejamos, escolhemos material, entendeu? Não é para casa do outro, é para nossa casa. Para nossa casa mental, para nossa casa emocional, né? Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Você vê que interessante, né? O André Luiz percebeu como se ele tivesse, numa pausa que ele fez, o André Luiz sentiu como se ele estivesse transmitindo ondas vigorosas de magnetismo criador. Interessante, né? Como que alimentando de energias as pessoas que ali estavam recebendo as suas irradiações, né?
São os detalhes, né, que a gente vai vendo assim na narrativa que chama atenção. Aí ele continuou: reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação, disciplina e construtividade. Né? Então, o que, que ele está dizendo aqui? Né? Que muitas pessoas que estão buscando o estudo, tanto lá que estão participando com ele, quanto em qualquer lugar, né? O estudo espiritualizante, conhecimentos na parte mediúnica, muitos estão em busca de se transformar em médiuns de fenômenos que venham a chamar a atenção, que venham a assombrar o mundo, né? Assim, chocar as pessoas, né? De uma forma boa, né? Comprovar a existência dos espíritos, né? Muitas pessoas guardam essa ideia de presenciarem fenômenos que as comprovem, né? Que comprovem a sua fé, que demonstrem que ela está certa em acreditar no espiritismo, porque ela viu um fenômeno, viu uma materialização, ou viu uma incorporação, ou recebeu uma mensagem psicografada, né? E muitos querem se tornar médiums desses fenômenos, acreditando que não tem nada a ver com preparação, disciplina, construtividade no dia a dia, né? E até a gente recebeu a informação, né, a princípio, né, que mediunidade não tem a ver com moralidade, né? Então, muitos recebemos essa informação que é correta de certo modo, de certo modo. A gente até tem conversado sobre isso em alguns momentos, né? Então, de certo modo, mediunidade e moralidade não tem a ver. Por quê? Porque você pode ter pessoas de uma vida muito complicada, moralmente, portadoras de uma mediunidade muito interessante, um recurso muito diferente, muito, né? Que poderia ser muito bem utilizado, caso a pessoa quisesse, e se dispusesse, e se preparasse. Então, nesse sentido, a gente vê realmente, né? Moralidade e mediunidade não tem a ver. Só que esse é um tipo de situação, não é a única situação. Você vê Joana de Ângeles já diz que quanto mais nós adentramos a sonda de investigação no eu profundo, no eu divino, ou seja, quanto mais nós nos aprofundamos no autoconhecimento, no conhecimento das leis divinas, né? No aprofundamento do conhecimento interior, mais desabrocha os potenciais mediúnicos e parapsicológicos, anímicos e mediúnicos, poderíamos dizer, né? Certo? Então aí ela já relaciona totalmente melhoria íntima, transformação íntima, autoconhecimento, mudança interior, aprofundarmos no eu divino, ela já relaciona com desenvolver de potenciais mediúnicos. Então são duas possibilidades diferentes. Alexandre, agora deu um nó na minha cabeça. Então, o que que acontece de verdade? Acontecem as duas situações. Quando nós recebemos a mediunidade como uma enxada para a gente trabalhar, ela não é nossa ainda. Nós recebemos um tratamento magnético lá no plano espiritual, nós recebemos um organismo
geneticamente preparado para que nós produzamos fluidos específicos que vão ajudar no desempenho da mediunidade. Por quê? Porque nós temos muitos débitos a saldar. Nós temos muitos inimigos do passado a ajudar, né? Então nós recebemos um instrumento, mas nós não temos ainda uma moralidade lá muito equilibrada, né? Nós não temos lá um preparo, a gente nem sabe lidar direito com a mediunidade ainda, porque a gente não aprendeu a lidar direito. Então nós recebemos um instrumento que nós vamos ter que aprender a lidar, entendeu? Nós vamos ter que aprender a lidar meio nos trancos e barrancos, vamos dizer assim, para ajudar a nós e aqueles que nós prejudicamos. Entendeu? Seria mais esse caso, a moralidade não tem a ver com mediunidade. Agora, em termos gerais, todos nós que vamos nos aperfeiçoando, vamos nos desenvolvendo, vamos sublimando as nossas condições íntimas, nós estamos nos tornando cada vez mais sensíveis. As faculdades vão desabrochando cada vez mais, porque são potenciais superiores da criatura, não é doença. Ah, mas por que que parece doença? É porque a pessoa é desequilibrada. É a pessoa devedora, obsediada do passado, que está nessa encarnação tendo que aprender a lidar com a mediunidade. A mediunidade é neutra, é uma faculdade neutra, ela não é uma doença. Ela não é algo a menos, é algo a mais. Só que ela vai refletir dos conflitos que eu trago dentro de mim. E se eu sou uma pessoa muito conflitada e cheia de ligações com inimigos do passado, a minha mediunidade, que é coisa nova para mim, que eu não conheço direito, ela vai se apresentar de uma forma mais explosiva, vamos dizer assim. E eu vou ter que aprender, vou ter que receber ajuda, vou ter que, né, ser amparado pela casa espírita para que eu possa me equilibrar, e estudar e aprender e tentar melhorar os meus hábitos, porque eu trago hábitos do passado que não ajudam muito, que facilitam o assédio das entidades. Se eu conseguir fazer isso de uma forma razoável, se eu conseguir me equilibrar de uma forma razoável, ajudar aos espíritos necessitados que eu prejudiquei, aí vai aliviando o meu campo vibratório e vou conseguindo até ter mais saúde, mais equilíbrio, vou ficando ao longo dos anos, vou ficando mais equilibrado. Porque eu me afeiçoei à casa espírita, me afeiçoei, me enquadrei nos trabalhos, nas disciplinas, aceitei com humildade as necessidades de disciplina dos trabalhos. Aceitei as orientações, aceitei os livros, estou estudando, estou ali, né, tentando com humildade, embora as minhas imperfeições, estou tentando. E aí vai ajudando, vai se ajudando, vai melhorando. Com o tempo, se a pessoa aproveitar bem essa enxada que recebeu, essa mediunidade se incorpora ao seu patrimônio individual. Aquilo que ainda não me pertencia passa a me pertencer em definitivo. Eu, enquanto espírito imortal, passo a possuir possibilidades que em vidas futuras e até no plano espiritual e depois em outras existências, eu terei já certas predisposições para usar da minha mediunidade, né? Entendeu? É um caminho bonito, é um caminho que não é fácil, mas é um caminho bonito de reparação, de reerguimento, né? E o caminho que as pessoas, muitas vezes menos comprometidas, né? Mas que vão fazendo um caminho mais suave, vão buscando o autoconhecimento, vão buscando a caridade, vão buscando o auto-amor, o amor ao próximo, aprofundando, né, em si mesmo, no entendimento, no estudo, na oração, na meditação. Muitas vezes vai surgindo de forma gradativa essa sensibilidade. Não de uma forma explosiva, de uma forma atormentada, vai surgindo de uma forma progressiva, suave,
começa a perceber uma coisa ali, uma coisa lá, né? Vai aprendendo bem suavemente a lidar com a mediunidade, né? Vai se tornando mais sensível, vai aplicando, vai aprendendo, vai desenvolvendo. É diferente, vocês percebem? É difícil para nós dizer exatamente quem veio desse jeito, quem veio do outro, quem é assim, quem é assado. E nem nos cabe classificar ninguém. Em todos os casos, é preciso a gente se disciplinar, é preciso a gente estudar, é preciso a gente se conhecer, é preciso a gente fazer a caridade, oração, evangelho. Não é preocupação para mim saber se eu fui assim, eu fui assado, ou se o outro é assim ou é assado. Não importa nada. A saída é a mesma, vamos dizer, as disciplinas e o caminho a percorrer é o mesmo. Tá? E o resultado será a produção do bem, a produção do alívio, do socorro, entendeu? Agora, o que é a condição de um, a condição de outro, aí os espíritos sabem, a gente não sabe, os espíritos sabem. Eles que avaliam, eles que conhecem o nosso passado, né? Ok, pessoal, tá ficando claro? Tá fazendo sentido para vocês? Então, são duas formas diferentes da gente vir com a mediunidade e da gente ir construindo a nossa relação com a mediunidade ao longo dos séculos. Né? São modos diferentes. Muitas vezes a gente tem uma coisa meio mista aí, né? A gente tem um trabalho interior que a gente está fazendo e ao mesmo tempo a gente tem os inimigos do passado e a gente recebeu essa enxada para pagar certos débitos do passado. Então é uma coisa meio misturada aí, né? Tá? Então, dificilmente é uma só coisa ou outra, né? São as duas meio junto aí, né? Tá? Mas tem essas duas formas, esses dois caminhos, né? Que a gente fica transitando entre um e outro conforme as nossas encarnações, né? Tá? Então, então nós não podemos supor que os fenômenos eles vão ocorrer de uma forma mecânica, cegamente, né? A maioria das pessoas no trato com a mediunidade, a gente sabe isso, né? Muito claramente, a maioria das pessoas, quando começa a ter contato com a mediunidade, com a psicofonia, por exemplo, gostaria de ter mediunidade inconsciente. Gostaria de estar sentado na mesa mediúnica lá e simplesmente fechar os olhos e apagar e incorporar espíritos amigos que deem mensagens ou sofredores. E depois acordar e o que, que aconteceu? Não lembro de nada, não sei de nada. A maioria gostaria que a mediunidade fosse assim. Talvez os que estão aqui que participam, talvez possam dizer. A maioria gostaria que fosse assim. Né? Nas casas espíritas, 90% gostaria que fosse assim. Tipo assim, não tem nada a ver com isso, né? É só eu sentar lá, eu já estou aqui, eu já vim para o centro, já sentei na mesa aqui, agora os espíritos que façam o trabalho deles, né? Eles que me aproveitem aqui, aproveitem a minha boa vontade aqui, né? E em alguns casos, em menor quantidade, isso vai ocorrer. A mediunidade sonambúlica, né? Ou inconsciente, ela vai ocorrer dessa forma. Eu já conheci vários, né? E conheço alguns, né? Que é assim, a pessoa está lá, se concentra, daqui a pouco incorpora, né? Depois a pessoa não lembra da comunicação, se não gravar ali, a pessoa nem vai saber. Se foi uma instrução, ela nem lembra da instrução que ela deu, que os espíritos deram através dela, né? Mas é a minoria, pessoal. É a minoria, entendeu? Então, eu vou pensar assim, seria em torno aí de 100%, seria em torno aí de uns 20%, talvez menos. Um grupo aí de 20, 30 médiums aí, você tem o quê? Um médium sonambúlico, dois médiums sonambúlicos.
E muitas vezes ainda é um sonambúlico, né? Não é o inconsciente, inconsciente, às vezes é uma semi-consciência, às vezes é mais consciente, às vezes é menos consciente, mais sonambúlico, né? Mas é mais ou menos assim, pessoal. É mais ou menos assim. Mas por que que eu estou falando isso? Porque a gente acredita, tem pessoas que perdem tempão, perdem décadas. Tem participantes de centro que perdem décadas sentado na mesa mediúnica, porque foi admitido a reunião mediúnica, porque quer ajudar, porque é um trabalhador do centro, e todos têm a possibilidade de ajudar através das vibrações, através das orações, através do passe, né, da doutrinação. Então, a pessoa pode ajudar de muitas formas, né? Mas às vezes até a pessoa que teria condição de trabalhar com a psicofonia, só que de uma forma mais consciente, mais ativa, e aí tem alguns macetes, tem algumas orientações que a gente não vai dar aqui hoje, porque não cabe, né? Mas com o tempo a gente vai passando para vocês, né? Inclusive, acho que a gente está quase acabando já, né? A gente começou 8h30, né? Nossa, já 9h30. Então, eu estava dizendo, né? Que muitas pessoas perdem décadas sentado ali porque aprendeu que tem que ficar passivo. Passivo. Só que a pessoa entende errado esse negócio de passividade. A pessoa entendeu errado. Ela entendeu que estar passivo é simplesmente não fazer nada ou ficar em oração e esperando que uma força venha do alto e, né, incorpore e comece a falar e começa, né, um sofredor ou um espírito amigo, né? E aí a pessoa não faz nada, nada para ajudar a perceber conscientemente as presenças. Aí tem muitas orientações que a gente pode dar, tem muita coisa que a gente já falou e pode falar, né? E que ajuda muito. Eu tenho sempre muitos médiuns participando que aprendem logo o processo, mesmo sendo conscientes. Mesmo sendo conscientes. Aliás, esse trabalho a gente acaba fazendo mais com os médiuns conscientes, né? É onde está a maior dificuldade e onde, ao mesmo tempo, acaba sendo mais produtivo. Porque tem mais médiuns conscientes do que inconscientes, né? E a pessoa fica esperando e fica esperando. E não acontece nada. Por quê? Porque disseram que ela tinha que ficar esperando lá até que a mão mexesse para escrever, até que o espírito incorporasse. Mas a maioria, sendo médium consciente, vai ter que ter uma atitude muito mais ativa do que foi ensinado. Vai ter que ter uma atitude muito mais proativa para identificar a presença dos necessitados do que foi ensinado nos cursos, né, nas orientações que obteve. E nisso a pessoa perde décadas aí de uma forma improdutiva esperando que aconteça isso que geralmente acontece com médiuns sonambúlicos, não é com médiuns conscientes, tá? O médium consciente precisa de algo muito mais ativo, entendeu? Ele tem que ser passivo, mas ele tem que ser passivo. Não, ele tem que ser passivo na capacidade dele de dizer assim, olha, eu sou Alexandre, mas eu estou percebendo uma entidade aqui. Eu preciso esquecer um pouquinho que eu sou o Alexandre para dar voz a essa pessoa que está aqui. Eu estou vendo uma imagem, alguém acidentado, eu estou sentindo uma dor, estou, né, sentindo uma dor aqui, uma dor na cabeça, eu estou vendo que o espírito bateu, a pessoa bateu a cabeça. Eu estou percebendo várias coisas, a emoção do espírito está pedindo socorro, eu estou percebendo já tudo isso. Eu estou percebendo agora, tá? Só uma hipótese aqui, né? Só que eu vou ter que esquecer um pouquinho de mim para dar voz a essa pessoa que eu estou percebendo já. Eu já estou em processo de incorporação. Se eu estou percebendo uma dor que o espírito está tendo, já estou percebendo uma imagem do que aconteceu.
Eu já estou percebendo uma emoção, eu estou percebendo até o que o Espírito está dizendo, eu já tenho tudo para dar comunicação. E aí que muitos enroscam, que a pessoa está percebendo, sentindo um monte de coisa, mas ela não dá o primeiro passo. E o primeiro passo somos nós que vamos ter que dar. Desculpa, pessoal. Certo? O primeiro passo somos nós que temos que dar. No processo consciente, é assim. Entendeu? Não é uma força que vai nos tomar. Então, essa força que, né, que a pessoa apaga, e depois, é no sonambulismo, é na mediunidade inconsciente, não é na maioria das pessoas. E a pessoa poderia estar produzindo, poderia estar ajudando, poderia estar se realizando nesse sentido há muito tempo. Mas ninguém disse isso para a pessoa. Entendeu? Ninguém disse para ela que quando ela já está percebendo tudo isso, é só ela começar a falar aquilo que ela está ouvindo o Espírito falar. Ah, Alexandre, mas e se não for eu? Ou melhor, e se for eu e não for o Espírito? Mas, na dúvida, fale aquilo que está vindo na sua mente. Você está querendo ajudar, você está se dispondo a ajudar. Eu estou falando dentro de um contexto de reunião mediúnica, tá, pessoal? Entendamos assim, dentro da casa espírita, do contexto de reunião mediúnica. Não é em qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer jeito, tá? Aqui, levando em consideração que muitos estão aqui que participam, ou que já tiveram contato, ou que podem vir a participar, né? Certo? Quando você está falando assim, só para a gente finalizar, só para a gente encerrar esse, esse assunto aí, né? Quando você está dizendo, Alexandre, eu estou percebendo uma entidade, eu estou sentindo uma dor, né? Parece que alguém que se acidentou, né? Eu estou percebendo alguém. Só que quando eu transformo ele em eu, quando ao invés de falar ele está sentindo tal coisa, eu começo a falar, eu passo para a primeira pessoa do singular, eu tô com dor, socorro, me ajude. Quando você faz essa coisa simples na reunião mediúnica, você já está sentindo um monte de coisa, e você simplesmente deixa de falar ele e começa a falar eu me acidentei, me ajude, por favor. Eu tô tudo machucado, socorro. Quando você faz essa mudança para o eu, para a primeira pessoa do singular, você praticamente você entrou ali no processo psicofônico. Entendeu? Você fechou ali o que faltava ali para dar a comunicação. E isso é preciso vencer em segurança, é preciso dar o primeiro passo. Entendeu? Então aí o dialogador, o doutrinador vai poder conversar com o espírito. Pode se aproximar, meu irmão. O que que aconteceu? Ah, eu tô todo quebrado, eu tô dolorido. Entendeu? Aí você tem o diálogo, doutrinador necessitado. Porque você esqueceu um pouquinho de você, você está sendo passivo. Porque você está abrindo mão de quem você é e está assumindo uma outra personalidade que não é sua, mas que você precisa para poder ajudar. Você está dando voz àquele que está sofredor no plano espiritual, ou que está revoltado, entendeu? Ou que está alienado, ou que está deprimido, desorientado. Ok, pessoal? Entenderam? Então, não é nada complicado. É simples o processo. É lógico que tem alguns detalhes que facilitam. Hoje eu dei algumas coisas, algumas informações para vocês, né, da técnica da mediunidade que muitas vezes a gente não encontra nem nos livros. O médium, por exemplo, você está ali para perceber, você não pode ficar em oração a reunião inteira. Ah, Alexandre, eu aprendi que eu tenho que ficar orando. Se você ficar com o pensamento elevado, orando a reunião inteira, você não vai parar para perceber quem que está precisando de ajuda ali ao redor. Tem um momento de orar, Senhor, me ajude.
Espiritualidade, me ajude para que eu possa cumprir com o planejado pelo alto, que eu possa ceder das minhas condições para o sofredor. Me ajude, tá? Ok, fez a sua prece? Agora silencie o pensamento. Tente perceber sintomas físicos, sintomas emocionais. Tenta perceber da necessidade ao redor. Quanto menos a gente quiser controlar o processo, melhor. Quanto menos a gente quiser produzir a comunicação, melhor. Nós temos que mais silenciar o nosso mundo interior para que a gente possa receber as projeções dos sofredores e aí nós sentirmos aquilo que nós precisamos sentir para conseguir dar a comunicação, tá? Ok, pessoal? Isso tudo não é teoria, tá, pessoal? Isso tudo absolutamente é prático. Eu vivo isso há muitos e muitos anos. Eu ensino isso para os médiuns, para os doutrinadores, eu explico isso para os grupos, de uma forma dinâmica, prática, né? Justamente porque às vezes o pessoal não encontra nem na literatura o que fazer com a mediunidade, com quem chega no centro, né? Lógico que é diferente do que eu estou falando aqui, né? Mas isso tudo é testado, isso tudo é observado, isso funciona, tá? Certo? Então, para quem for participar, para quem estiver participando, é muito útil. A gente tem muitas outras coisas para falar a respeito, e nesse livro a gente vai ter condição de trabalhar alguns assuntos importantes, tá? Mas vamos devagarzinho para que a gente possa ir absorvendo as dúvidas que vocês forem trazendo, tá? Ok? Então vamos fazer a prece final, né? Para a gente encerrar por hoje. Senhor Jesus, que a luz do teu amor envolva os nossos corações, que todos nós possamos nos retirar deste momento, levando conosco a fragrância da tua presença em nós e em torno de nós, das boas energias dos bons espíritos, dos amigos de sempre, que estão nos estimulando ao bem, ao trabalho, ao amor e à fé. Abençoa, Senhor, todos os sofredores que possam ser amparados no nosso dia a dia, em cada momento em que fizermos algo bom, uma prece, uma leitura, uma atividade assistencial, que esses irmãos possam ser conduzidos à casa espírita, aos hospitais espirituais e possam ser abençoados pelos espíritos amigos. Muito obrigado por tudo e que a tua luz esteja conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite, obrigado pela presença, um excelente final de semana. A gente retorna na segunda-feira, então, às 20 horas, né, com o Livro dos Espíritos, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.